do Senhor, todos juntos. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não crê em mim. Da justiça, porque vou para o Pai e não me vereis mais. Do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. Amém. Glória a Deus. Que o Espírito de Deus continue falando aos nossos corações em nome de Jesus. Amém. O que você prefere, meus amados irmãos? Uma verdade que, por mais que seja dura e difícil de entender e de aceitar, liberta e auxilia. Ou você prefere uma mentira que traz frustração e encarceramento na janela e nas prisões das frustrações da vida? O que você prefere? A realidade, mesmo que seja nua e crua e difícil? Todos nós sabemos que passamos por lutas, são boletos para vencendo, são doenças que chegam, são ligações trazendo notícias de luto, de morte, de tristeza, problemas familiares, mas esta é a realidade da vida e nós precisamos lidar com elas. Aquele que se torna deficiente ou nasce desta forma, ele precisa entender a realidade da vida e buscar em Deus uma adaptação boa para viver bem. E nós sabemos que há muitas pessoas que vivem muito melhores do que outras que não possuem algum tipo de deficiência física. Então, nós precisamos entender, meus irmãos, que a realidade sempre vai ser o melhor para nossas vidas, para todos nós. Só que a população, de uma maneira geral, ela prefere, na maioria das vezes, uma mentira, falsas promessas, falsas pregações que mensageiam o ego, que nos falam que isso vai acontecer, que a riqueza vai chegar, que essa situação vai acontecer. Então, as pessoas, de uma maneira geral, elas preferem notícias boas, mas que não são realidades. E foi assim com George Whitefield, quando ele começou a pregar num tempo de profunda depressão e situação de crise na Inglaterra, e situações de corrupção moral. Ele começou a falar da realidade da palavra de Deus, de nua e crua, como ela de fato é. Ele e também nos Estados Unidos seu grande amigo John Wesley, apesar de terem adotado teologias diferentes, um arminiano, outro calvinista, John Wesley dizia, numa pergunta que fizeram para ele, e aí, como é que vai ser? Vocês vão estar no mesmo céu? George Whitefield e John Wesley respondeu para o repórter, não vamos estar no mesmo céu, porque George Whitefield é tão crente que ele vai estar mais próximo de Deus. Está entendendo, irmão? E George Whitefield pregava, desejo todas as vezes que subir ao púlpito considerar essa oportunidade como a última que me é dada de pregar. E a última dada ao povo de ouvir a palavra de Deus. E por isso ele pregava e não tinha igreja para pregar. Porque ele pregava uma mensagem que doía os ouvidos da população de modo geral, dos governantes. E ele pregava nas praças. Um grande avivalista, George Whitefield. Então, meus irmãos, é tempo de ouvirmos de fato a palavra de Deus, porque ela é a realidade. Não adianta você ficar sendo enganado por falsas promessas, não adianta você ser enganado por um sócio que diz na sua frente que ele é bom contigo, que ele está leal a ti, mas por trás ele rouba o seu recurso. É tempo, meu irmão, de entendermos a realidade da vida e entendermos que a realidade da vida está na palavra de Deus, pois tudo foi formado pela palavra de Deus. E ela nos diz que vai ter um juízo. E o Espírito Santo veio para nos convencer. Olha como nós precisamos do Espírito Santo.
O texto de Jesus, ele fala, eu vou para junto do Pai, mas vós não ficareis órfãos, eu vou enviar o outro Paráclitos, o outro advogado, o outro que vai cuidar e auxiliar vocês, e ele vos guiará a toda a verdade. E aqui ele diz no verso 8, quando ele vier, ele vai convencer o mundo do pecado, que é a realidade do mundo, da justiça e do juízo. E ele explica direitinho o que é o pecado, a justiça e o juízo nos versos seguintes. Então essa é a realidade da vida, meu irmão, e o Espírito Santo vem nos auxiliar. Você sabe muito bem que os grandes governantes, eles não querem saber muito bem da população de um modo geral, entender o que é a dinâmica da economia, a importância das pessoas entenderem o que é inflação e essas coisas, porque eles querem ludibriar governos populistas. Mas Jesus não, ele veio para trazer a realidade do que é o pecado, do que é a justiça, o que é certo e o que é errado, e o que é o juízo, que vai vir e o diabo já está julgado, e todos que estarão com o diabo serão julgados com ele. Nós precisamos do Espírito Santo, nós precisamos desse avivamento que foi dado ao povo da Inglaterra na época de George Whitefield e tantos outros irmãos crentes, servos de Deus, que pregavam a palavra com toda a ousadia. Como reformadores, entendemos perfeitamente a obra do convencimento e regeneração do Espírito Santo. A história continua e nós fazemos parte dessa história. Que o Senhor nos ajude a marcar nossa geração para a glória do nome dEle, que Jesus nos capacite, que Jesus nos oriente, que Jesus nos dê sabedoria, o discernimento espiritual para entendermos o que é certo e o que é errado, para a glória do nome do Senhor e sermos uma bênção nesse mundo, porque Deus tem nos chamado para fazer, realizar e marcar a nossa geração. É tempo de avivamento, meu irmão, é tempo de buscarmos o avivamento, e o avivamento, ele passa por fé, arrependimento de pecados, mudança de mente, passa por busca da presença de Deus, e aí, meu irmão, envolve uma sinergia, envolve um movimento nosso, da igreja, para com Deus. Ele já fez tudo que nós precisávamos, ele já veio, ele já morreu, ele já pagou, ele já enviou o seu Espírito, ele já ressuscitou dentre os mortos, ele já está à destra de Deus o Pai, ele já está cuidando de cada um de nós, intercedendo por nós, e aí, o que nós vamos fazer? É tempo, então, de buscarmos esse genuíno avivamento, porque Deus quer marcar a história. Essa cidade será transformada pelo poder de Deus que age em nós aqui na Sétima, meu irmão. Porque é Deus que vai fazer a obra, é Deus que é grande e poderoso para fazer infinitamente mais do que nós podemos pedir, pensar ou imaginar. Ele está agindo na sua vida, você que está em casa, Ele está agindo em nós. Dê liberdade para o Espírito Santo, dê lugar para o Espírito Santo te encher de verdade. Mesmo que a vida seja difícil, Ele vai te ensinar. O Espírito Santo te orienta, fala, você está sendo oprimido aí nesse lugar que você está. E aí, é para sair? Não, o Espírito Santo te convence e diz assim, é tempo de prova, é tempo de crescimento, faz parte do aprendizado, fica firme, a hora certa as coisas vão acontecer. É isso que Deus está falando conosco nesse mundo, fica firme, porque na hora certa virá a bonança completa, real, verdadeira, onde não haverá mais luto, dores, sofrimentos, nada, tudo isso passou, e a primeira coisa que Deus faz é enxugar dos nossos olhos toda lágrima. Os sofrimentos do tempo presente, diz o apóstolo Paulo, não se podem comparar com a glória de Deus que está revelada em nós. Já foi revelada a você. É o Espírito que fez essa obra. Você é privilegiado. Vamos orar em nome de Jesus? Feche seus olhos. Você que precisa de uma oração especial hoje, para Deus te dar força e graça e misericórdia, para viver desta maneira, como Whitefield viveu, John Wesley viveu, como tantos outros irmãos e irmãs que serviram a Deus de todo o coração e foram cheios do Espírito Santo. Em nome de Jesus, fica de pé no seu lugar. Nós vamos orar juntos nesse momento, pedindo a graça de Deus, pedindo a unção do Espírito Santo sobre as nossas vidas. Nós queremos mais de Deus, mais do poder de Deus, mais da direção de Deus. Deus, em nome de Jesus Cristo, aqui está a Tua igreja, meu Pai, todos nós reunidos, ó Deus, com um único intuito, ó Deus, de buscarmos a Tua presença e sermos cheios da Tua glória
da tua graça, da tua misericórdia. Deus, o Senhor já se movimentou completamente. Tudo o que foi feito pelo amor do Senhor, pela graça de Deus, e partiu do Senhor, Pai. Nós amamos e podemos amar ao Senhor hoje, porque o Senhor nos amou primeiro. Nós podemos crer porque o Senhor, Deus, mudou a nossa sorte primeiramente, pagando o preço pelos nossos pecados naquela cruz, ó Pai. Mas nós precisamos viver melhor, Pai. Nós precisamos fazer mais, nós precisamos impactar essa geração, Pai. E aqui estamos nós, ó Deus, porque esses homens do passado, Paulo, Pedro, João, Whitfield, Wesley e tantos outros já faleceram, já ficaram, e eles cumpriram o chamado que o Senhor lhes deu, e agora é o nosso chamado, é a nossa vez de realizar as tuas obras, ó Pai. Atos 29, é tempo de, ó Deus, continuar fazendo parte dessa história maravilhosa que o Senhor está escrevendo, ó Deus, neste mundo, através da igreja, e a igreja somos nós, somos o teu povo, ó Pai, chamados pelo teu nome, filhos, ovelhas do Senhor, ó Pai, de um pastor que nos amou e deu sua própria vida por nós. Muito obrigado, ó Pai, que o Senhor abençoe teu filho, tua filha que se levantou neste momento, rogando, ó Deus, as mais ricas bênçãos de Deus, traga cura, restauração, transformação, libertação, abra as portas que eles precisam, mas acima de tudo, ó Deus, em meio às lutas e desafios, ó Pai, que nós precisamos continuar passando por eles, nós sabemos disso, que o Senhor lhes dê unção do alto, poder espiritual, autoridade espiritual, para viver e impactar a nossa geração. Ajuda-me, ajuda meus irmãos, ajuda-nos todos nós, em nome de Jesus, ó Pai, capacita-nos em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.